Eita, atrás de eita, meu povo, esse eu te conto, sempre trazendo as atualizações dos principais reais. Estou aqui de volta para falar de BBB 23, falar dos últimos acontecimentos, eliminação concluída. Lembrando que vem aí a semana acelerada, né? Modo acelerado, 3 eliminações e 3 provas do líder na semana que vem. Hoje acontece a última festa do líder, que vai ser da Aline. Temos ela eliminada, Marvila, tá fora do BBB 23 com 16,95% dos votos desta votação, que era para ficar, tá? A menos votada foi ela. Amanda foi a mais votada com 34,42%, Domitila ficou com 25,69%, segundo lugar, e Larissa em terceiro, 23,04%, de um total de 126 milhões de votos neste paredão. Tadeu elogiou muito a Marvila, né? Parece que sair é um prêmio pra galera. E ele disse que ela não é nada desinteressante, que era uma coisa que ela estava preocupada, encheu a bola da Marvila, falou que tem uma voz linda, mas precisava ter usado mais esta voz. E os percentuais, gente? A Amanda campeã é real? São as perguntas, né? Domitila chega na final dessa forma? Larissa pode tirar votos da Amanda lá no finalzinho, será? Lembrando que a Larissa foi bem esperta, né? Colou na favorita assim que voltou da repescagem, porque ela sabia que podia contar com o apoio da torcida da Amanda e precisava desse apoio. Então essas perguntas vão ser respondidas logo. Uma coisa que ficou nítida é que a Domitila talvez não tenha a força suficiente contra o Deserto se eles se juntarem ali até a possibilidade de tirar a Domitila antes da final, né? Ela quase saiu naquele paredão contra Fred Desimpedidos, lembram? E o Fred era detestado por algumas pessoas, já falei isso aqui. O fato é que muita gente não gosta da Domitila também. Muitos querem ela campeã, alguns aí acham justo ela ser campeã, mas desses alguns estão dispostos a votarem, se dedicarem, assim como a torcida da Amanda está fazendo, desde sempre, que eu sempre falo aqui. Bom, agora essa união aí do Deserto tomou como missão ajudar as meninas, né? O povo aqui fora quer ajudar as meninas, enquanto que o restante, que já largou mão do programa, tá no tanto faz, tanto fez. Então isso é pior ainda para quem quer uma Domitila campeã, ou sei lá, César Black, ou Alface, enfim, gente, tá bem complicado o negócio quando o povo se desinteressa assim, né? Então os poucos que estão interessados conseguem fazer a diferença no resultado dos paredões. A verdade é essa. E se a Amanda for campeã desse programa, só consagra aquilo que a gente já vem falando, de uma edição tão ruim, tão arrastada, né? A Amanda, que muitos acham que não teve um histórico de campeã, se tornar campeã, só consagra que realmente o povo não conseguiu se apegar a outras pessoas. E ela, os poucos que se apegaram a ela, não querem soltar a mão, né? Não soltaram a mão, estão com ela, porque se identificaram de alguma forma, de alguma maneira. Então, para uma edição ruim, tá aí. Uma campeã, talvez aí no mesmo nível, porque a galera reclama, mas o fato é que o restante não tem essa torcida que tá afim de chamar de seu mesmo o favorito aí e fazer essa pessoa vencer o programa, porque debandaram, largaram mão. Aí tivemos a Larissa dizendo que tá invicta. Oh, meu Deus, cantando uma musiquinha lá, comemorando a volta do paredão. Só que invicta não tá, né, Larissa? Você já foi eliminada da outra vez, Larissa. Invicta é outra coisa. Quem nunca perdeu, tá invicto, tá intacto, né? Também tivemos Nicá chorando, Sara chorando, e a Bruna já começa a perguntar, e agora, o que vão fazer com a Domitila? Ó, não gostou, lógico, de mais uma volta da Domitila? Não, de jeito nenhum. A ideia da Larissa e das meninas ali é deixar a Domitila agora por último e focarem na Sara, no César Black, por exemplo, principalmente na Sara, para tentarem arrancar a Sara, né? Já que a Marvila saiu e elas acham que a Sara também pode ser considerada planta, que a Sara seja uma das próximas eliminadas, é o que elas querem. A Bruna também questiona aí que se a Domitila tivesse realmente uma torcida forte, teriam conseguido tirar uma delas de lá. E não conseguiram. E que a Domitila não é uma Juliette, nem perto. Disse Bruna. Gente, enquanto isso, a Domitila já está ensaiando as respostas que vai dar se alguém for encher o saco dela. Ela disse que vai falar o seguinte: vai ser 14 de 20, aliás, a resposta vai ser 14 de 22 foram comigo no paredão.
Quer palco? Vamos comigo. Aí o Alface incentivando ela a fazer isso mesmo, porque ele acha que se ela falar isso não é prepotência, não. A Domitila também achou estranho Tadeu não ter falado muito da Amanda no discurso. E a galera no quarto ali percebeu isso, tá? Segundo a Amanda, que também observou isso depois, falou lá com as meninas, foi porque o Tadeu deve estar economizando para falar dela nos próximos discursos aí, porque ela vai para os próximos paredões. Já o Nicásio disse que a força que a Amanda tem é só por conta de um casal que não existe, ele está inconformado com isso. Disse que a galera adotou essa história como uma religião, que é um fandom que abraçou, que se dedicou, e por isso que a Amanda tá ganhando força, tá ficando no programa. Fazendo caras e bocas, a Bruna seguiu destilando essa raiva por Domitila. Com muita raiva, muito ranço, gente, olha a cara dela. E ela falou ali para as câmeras, chamando Domitila de senhorinha, que quer sentar, conversar e falar, ó, meu pai não te ama, não. Você falou que meu pai te ama. Lembra aquela história da Domitila com o pai da Bruna e tal, da conexão que ela teve sobrenatural ali? E que a Bruna disse que vai falar isso, tá? Que o pai dela não ama, não. Ninguém na casa dela ama a Domitila, não. Ah, meu Deus do céu. E aí, na cozinha, as desérticas já detalharam ali algumas estratégias delas, né? E uma delas é usar o Alface como carta na manga. Esse é o objetivo, trazer o Alface para perto. E a Aline diz aí que vai ser uma via de mão dupla. Se para elas ele é interessante, é a mesma coisa. Para ele, elas também são interessantes. Então, ele sabe disso e vão tentar jogar dessa forma. A Bruna acha que se a Sarah sair nessa semana, o Alface vai correr para os braços dela. Até vai lá dormir lá no quarto com elas, tá, gente? Enfim. A Alface, enquanto isso, estava sendo ali, de certa forma, ouvido pelo fundo do mar, tá? Eles estavam repercutindo a saída aí da Marvel. Ele disse que, olhando assim, ele não vê ninguém sendo planta lá, tal, mas que Fred Nicásio, o Fredão, tá omisso. E ele esperava mais aí do Fred contra a Amanda. Nicásio discordou, acha que não tinha essa necessidade, não. Fez tudo da maneira que deveria ser no último joguinho da Discord. Enquanto isso, a Bruna estava debochando do fundo do mar e do suposto desespero que o grupo está após a saída da Marvel, né? E a Larissa aí demonstrando que tá com tudo, hein? Depois que voltou do paredão, ó, falou que o primeiro que vier de gracinha vai dar merda, gente, que agora é guerra. Lá ainda na conversa no fundo do mar, a Domitila e o Nicásio estavam falando sobre a possibilidade da Aline ser o alvo, né? E eles falam uma história lá de mosca morta, a Domitila levanta que a mosca morta, né? Se a pessoa é mosca morta, não é o outro que vai fazer essa pessoa reluzir. E aí o Nicásio diz que mosca morta a gente bate e mata. Inclusive as torcidas estavam achando estranho ele falar desse jeito aí da Aline, negócio de bater, já começaram a tirar do contexto, gerou uma briga aqui fora, enfim. E aí o Nicásio disse que não vai criar situações para brigar, não, que ele sabe se defender muito bem, que já tem quem mirar após ter sido chamado por Aline no jogo da Discord. Domi e Fred Nicásio tem a Aline aí como alvo, querem ela no paredão para ontem, deixaram isso muito claro, tá, gente? E aí, de certa forma, eles entenderam também que talvez não possam contar com o César Black, né? O Black, ele ainda tá meio solto nesse negócio, não sabe para que lado vai, não tá nem de um lado nem de outro também, apesar de ainda estar ali com o fundo do mar, né? Não sei se fecha votos com eles aí, não. E aí teve uma conversa lá do Black com a Domitila e o Fred Nicásio. E nessa conversa, o Black lê aí o jogo do Alface, acha que o Alface vai para o lado do oportunismo mesmo, e se precisar, vai fechar voto com as meninas do deserto, que o Alface só tá esperando a liderança ser definida essa semana para saber para que lado vai. E de fato, é basicamente isso, né? E aí o Nicásio diz pro Black que acha que César teria saído se tivesse enfrentado o paredão com as meninas, mas o Black discordou, disse que nunca fugiu do embate e que teve embate com a casa inteira. Mas a questão aí é que o César Black tá ainda nessa de que eu tô sozinho, ninguém tá comigo, eu tô largado às traças, né? Coisa que tá incomodando a Domitila e o Fred Nicásio. Inclusive, depois disso, os dois falaram bastante e criticaram bastante o Black. Inclusive, o fato dele dizer que se recusa a jogar em grupo, mesmo dizendo que é aliado. Aí a Domitila acha que o Black
tá escondendo informações, inclusive escondeu deles da outra vez que o Alface votaria na Aline, se fosse necessário, né? Que o Alface tinha contado isso e o Black não revelou. Foi uma coisa que a Domitila não gostou de descobrir aí, né? Essa omissão aí do Black, né? O fato dele omitir algumas coisas ali do próprio grupo. Enfim, e aí ela diz também que o Black não quer se colocar na frente por causa do grupo para defender, mas espera ser defendido pelo grupo. Então, volta novamente aquela história da rivalidade Domitila e César Black. Enfim, a Unicácio, ouvindo ali o parecer da Domitila, diz que foi a gota d'água com o César Black, né? Tá aí repensando a questão de jogar junto com o Black e também que não joga com o Alface porque sabe que é um alvo do Alface. Mas, mais pra frente, né, a Domitila, ela tenta alertar ali o Nicásio em relação a isso. Ela aconselha o Nicásio a fechar com o Alface, tentar uma aproximação com ele, porque o voto dele vai ser importante e é isso que as meninas do deserto vão fazer. Ela fala, inclusive, que o Alface tirou a Larissa naquele outro paredão, né? E a Larissa voltou falando isso. E a Larissa salvou ele agora na dinâmica. Então, alguma coisa aí tem. Então, a intenção da Domitila é chegar antes das meninas do deserto, puxando o Alface para perto. E aí o Nicásio disse que vai fazer isso, vai se aproximar, inclusive ia dar coraçãozinho pro Alface no queridômetro, tá? E aí o Nicásio também deixa claro que vai tomar uma decisão em relação a César Black, não vai ficar se colocando na frente de barreira para defender, proteger o Black, sendo que o Black tá nessa de dizer que não tá em grupo, tá? Enfim, Alface segue sendo disputado. As meninas do deserto também querem puxar ele para perto, apesar dele ser uma opção de voto delas, tá? Porque elas definiram aí já as suas prioridades de voto. Primeiro Sara, César Black, Nicásio, Alface e por último agora Domitila. Domitila passou para a última posição porque elas estão com essa história, né, da Domitila ter voltado de mais um paredão. Aí a Bruna disse que sim, ficaria feliz ver essa possibilidade do top 5 serem elas e o Alface. A Larissa disse que também gostaria, porque para ela o resto faz a fila e sai um de cada vez. Ó, com tudo a Larissa, né? Quem sabe, gente, essa estratégia aí do Alface do jogo duplo não dê certo pra ele possa ser empurrado pra final por causa disso. Porque agora ele vai ter uma carta na manga dos dois, né? Tem 4 e 4 votos, se o César somar voto ali com o fundo do mar também. E o Alface tá no meio, ele acabou se tornando aí um contraponto. Vamos ver para que lado ele vai. Eu ainda acho que tá mais pendendo pro lado das meninas do deserto, porque ele falou isso mais tarde pra Sara, tá? Mas esse negócio pode ser interessante? Pode. Claro que pode sobrar para ele também e ele se dá muito mal. E aí teve uma conversa no meio de estudo da Sara com o César lá no quarto, porque ele tá discordando da postura do Nicásio e da Domitila em relação ao Alface. Ele acha que o Alface está sendo mais ouvido que ele dentro do grupo e que a galera quer que ele some voto, mas ele não tem essa abertura de ter um diálogo, né? Ele acha que não está sendo escutado. Então, ele acha que não tem como somar votos dessa maneira, com o fundo do mar. A Sara disse que é importante ele deixar isso claro, porque a galera lá precisa saber se pode contar com ele. E, por fim, ele critica a Domitila aí, diz que ela tá com o ego inflado por ter voltado de tantos paredões, tá, gente? E ele diz que não tem, assim, não gosta de conviver, não sabe conviver com pessoas que não têm um mínimo de respeito e educação. E, por fim, não gosta do jeito dela ficar alfinetando, do jeito que ela fala, se expressa e fica soltando indiretas. Ele não curte isso, voltou a estaca zero, voltou a criticar a postura da Domitila, o Black. E aí, conversa de jogo entre Alface e Sara, onde eles revelam em algumas coisas, alguns pensamentos, né, do que eles pretendem fazer no game, tá? O Alface, ele tá torcendo por uma liderança das meninas do deserto, porque ele fala que isso vai ser interessante para ele. Tanto ele ganhar o líder quanto elas, porque se ele ganha, ele consegue articular muita coisa, segundo ele. Se uma delas ganha, ele vai tentar manipular para uma colocar o César Black no paredão e somar voto com as outras 3
no Fred Nicásio. Essa é a intenção do Alface. Logo, a Sara lembrou que a Bruna não pensa duas vezes em colocar ela no paredão, né? Mas eu acho que o Alface ainda vai tentar dar uma mexida nisso. Lembrando que a Sara é o primeiro alvo das meninas do deserto. Agora, se o Alface se juntar ali com elas, talvez, né, ele consiga reverter isso daí. Não sei se consegue. E colocar o Black no primeiro lugar de alvo das meninas, que é o que ele realmente quer, tá, gente? Tanto ele indicar o Black se tornar líder, quanto ajudar as meninas a colocarem o Black no paredão e o Fred Nicásio também. Enfim, eles continuam conversando ali e concordam que não votam na Domitila tão cedo, tá? Nem o Alface, nem a Sara. O Alface só vota na Domitila, segundo ele, para salvar a Sara. E entre Nicásio e Domitila, a Sara vota no Nicásio. E aí o Alface enfatiza que as meninas fortaleceram a Domitila novamente. Tá aí, voltou de mais um paredão. Disse ele, que desde o início ele tá falando, deixa em stand-by, foca em outra pessoa. E a Domitila nem era para ser forte, segundo ele, mas se fortaleceu, indo e voltando de tantos paredões. Eita! Eita atrás de eita, meu povo! Tamo junto e vamos que vamos!